Saudações psicodélicas! Hoje a convidada que está aqui com a gente é a Jéssica Sarcinelli. Ela é psicóloga, psicoterapeuta corporal, mestre em História das Ciências, Técnicas e Epistemologias, redutora de danos, especialista em terapia haitiana e também é membro da APB. Ela foi convidada no grupo de estudos da TRIP para falar sobre terapias corporais e psicodélicos e ela vai trazer aqui uma palhinha para a gente do que foi esse grupo, né? Um pouco sobre o que é esse assunto. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Pri, pelo convite. Eu que agradeço estar aqui hoje, ter ido para o grupo, né, que a gente já apresentou, mas agora eu vou fazer só, né, um briefzinho do que foi apresentado lá, só para a galera ter uma noção do que é discutido no grupo, o que a gente costuma trabalhar, né? No caso, Legal. no meu tema, né, que envolve psicoterapias corporais, né, foi um tema que a gente aborda no grupo. Mas o grupo todo mês tem um tema diferente, então a galera acompanha aí para ficar por dentro dos Sim, próximos pessoal, grupos. que quiser participar do grupo de estudos da TRIP, é possível participar de forma avulsa. E se você quiser participar dos grupos de estudos do CEP, você precisa ser membro da APB. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Bom, então conta pra gente, Jéssica, como é que foi esse grupo, o que que você, né, comentou ali e trouxe pra gente, né? Bom, então vamos lá, vou tentar resumir brevemente o que a gente trouxe no grupo, né? O que eu trouxe no grupo. Hoje, basicamente, a gente está vendo um aumento, né? Uma busca muito grande dos pacientes, né? Tanto na clínica individual, particular, quanto em talvez cerimônias, rituais em grupo, né? Uma busca cada vez maior de formas de se amplificar, de se trabalhar, né, terapeuticamente, incluindo psicodélicos, enteógenos, e a psicoterapia corporal, né, ou essa ênfase para o corpo, não poderia ficar de fora, né? Então, a gente entende que quando a pessoa ela está num processo terapêutico, né, em que ela vivencia ali questões de uma retomada, uma reelaboração de conteúdos inconscientes, né, ou até mesmo acesso de conteúdos inconscientes, esses conteúdos, como a gente bem sabe, eles não estão restritos à esfera mental, psicológica, né? O sujeito ele vai experimentar essas vivências, como a gente chama de uma forma integral, né? Então, tanto o corpo quanto a mente, elas são instâncias que formam uma unidade. Então, a psicoterapia corporal, a premissa principal dela é observar, é encarar esses fenômenos de uma forma, né, de uma perspectiva da unidade funcional, né? Esse termo, por exemplo, ele foi cunhado pelo William Reich, que é considerado o pai das psicoterapias corporais, que hoje a gente conhece tanto como terapia haitiana, terapia bioenergética, EMDR, Breathwork, todas essas terapias que vão abordar o corpo, em que o corpo está em cena, não que as questões psicológicas, emocionais não estejam em cena, mas elas estão em cena juntamente com o corpo, né? Então, esses métodos, técnicas que a gente vê hoje, principalmente baseadas em respiração, né, em meditações, elas têm origem lá atrás, com William Reich, que foi um psicanalista, né? Na época, ele era aluno direto do Freud, e então ele pode ser considerado um aluno dissidente de Freud, né? Em que criou a sua própria abordagem, que hoje a gente conhece uma forma bem abrangente de terapia ou psicologia corporal. Dentro da área da psicologia, ainda é pouco explorado, né, esse autor. A gente vê que algumas universidades, alguns cursos de psicologia ainda se trabalha com ele, porém, não é todas. Então, a ideia de se levar o tema para o grupo também foi de ampliar o conhecimento sobre essa abordagem, considerada como uma abordagem da psicologia, que a gente está vendo cada vez mais, né, nas experiências onde envolvem o uso de psicodélicos, ou até mesmo sem envolver o uso de psicodélicos, como o trabalho da respiração holotrópica, por exemplo,
né? Ela também foi baseada nos estudos de Reich. Então, a gente vê como que é importante cada vez mais os terapeutas que estão trabalhando, né, ou que estão recebendo pacientes na clínica com essas demandas, que é muito interessante que esses terapeutas tenham conhecimento de técnicas, de como trabalhar com o paciente quando ele trouxer alguma experiência que envolve, onde, né, eu entendo pelo menos todas as experiências vão envolver o corpo, porém algumas ficam muito mais evidentes, né, que às vezes é necessário a gente manejar o corpo diretamente, por exemplo. Na minha apresentação, né, eu trago de uma forma um pouquinho mais ampliada quem foi o William Reich, né, quem foi esse teórico, o que que ele construiu, alguns conceitos principais que ele trabalha, né, que a gente trabalha ainda, que é a formação do caráter, que nada mais é do que conjunto de características que a gente entende como sendo mecanismos de defesa dos pacientes, né? Ele chama de caráter, tem a ideia de coraça, né, das tensões musculares, tem também o próprio conceito de unidade funcional, que para mim é o que mais faz a gente entender os fenômenos dentro da clínica que, né, vão envolver ali os psicodélicos, por exemplo. Eu vou trazer também o que está de mais atual hoje no campo das pesquisas com MDMA, por exemplo, com LSD, que é um protocolo da MAPS, o protocolo da MAPS é com MDMA especificamente, em que o próprio protocolo ele enfatiza o tempo todo, né, como que os terapeutas eles vão se beneficiar quando eles estiverem em contato com essas teorias, com esses trabalhos, para poder ampliar a atuação deles com esses pacientes, né? Então, o protocolo traz ali alguns exemplos de terapias hoje mais usadas, que eles não citam a teoria Reichiana em si, né, que é a que eu trabalho, mas a gente vê ali muita similaridade, né? A gente vê, inclusive, algumas orientações que o protocolo dá, são orientações que a gente já trabalha na nossa clínica, que é uma escuta empática, sem julgamentos, né? É aceitar as experiências do paciente independente, né, de qual substância ele usou, qual ritual ele foi participar, qual vivência ele foi, né, experimentar e como ele vai trazer isso para a clínica. Dentro da visão assim da terapia corporal e as orientações do protocolo da NEPS, eu vejo uma coisa assim de muita semelhança, né, algo que a gente já trabalha assim, então é bem interessante como que eles colocam a ênfase, né, assim, de como este modo de trabalhar com o paciente e o seu corpo está sendo recomendado pelo protocolo, né? Então, assim, é bem interessante como eles trazem que as substâncias, né, como elas atuam ali e como a terapia corporal vai ajudar o terapeuta a entender aquilo que está acontecendo com o paciente. Então, a forma como a gente deve atuar com o paciente na hora, se ele tiver ansiedade, antes ou durante a experiência, ou depois, que é o que costuma acontecer muito, que é na integração, né? Então, lá também mostra muito como que no processo de integração os terapeutas têm que estar, né, apropriados ali do que aquele paciente vai trazer e como ele sentiu no corpo, não só pelas intervenções verbais que vão acontecer ali, mas principalmente pelas formas não verbais que aquele paciente está trazendo, né? Então, muitas vezes ele pode não estar relatando nada, mas ele está manifestando alguma coisa corporalmente, né? Ele está ali sentindo algo no corpo que tem a ver com uma vivência passada, um trauma passado, mas ele não está conseguindo expressar. Então, esses terapeutas que acompanham ou que fazem a integração da experiência, eles têm que estar atentos à linguagem que esse corpo está tentando dizer ali. Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo, ela não sabe explicar por que que o corpo, né, funciona de um jeito, funciona de outro durante a experiência, mas o terapeuta consegue, né, assim, fazer uma certa interpretação, leitura, ou até mesmo fazer algumas inferências do que aquilo tem a ver com as experiências passadas do paciente. Então, é muito interessante, assim, eu vejo como uma ferramenta muito útil. A pessoa não precisa ser especialista em terapia corporal para entender, para usar algumas técnicas, né?
mas ela tem que estar ciente, assim, que o corpo, né, isso para mim é o principal, que a gente até debateu no dia do grupo, né? O corpo, ele é um consciente visível, né? O Reich, inclusive, essa é uma citação bem famosa dele. O corpo, ele é um inconsciente visível. Então, o corpo agindo de determinada forma durante a sessão, ele expondo alguma característica, esse corpo está ali se expressando de uma forma específica, tem a ver com a história desse paciente, tem a ver com os traumas, tem a ver com as questões que ele quer trabalhar. Então, isso também é informação, também é material de análise, né? Não é só uma mera postura, né? Não é só uma mera expressão, né? Isso para a gente é muito valioso. E acredito que no campo dos psicodélicos, isso muito mais, né? Porque ali na hora que a pessoa está sob efeito de alguma substância, a gente entende que ela de fato está entrando em contato com algo muito profundo que talvez ela não conseguiria entrar numa sessão normal. Justamente o protocolo da MAPS, eu falo na apresentação, ele diz como que o MDMA atua no sistema da amígdala, diminui o medo, coloca o paciente de uma forma mais ameno em contato com aquilo que é muito traumatizante e como que isso permite o acesso e até mesmo a elaboração daquele sintoma. Então, a gente que já trabalha com paciente, né, dentro da abordagem corporal, sabe como é difícil, às vezes, acessar traumas ali muito intensos, de mobilização muito intensa, porque a própria pessoa, como a gente diz assim, na defesa do ego, ela não permite, ela própria não expressa, não acessa aquilo. Então, quando a gente está ali sob, né, a ajuda de uma substância, isso pode, ao meu ver, até acelerar o processo, né? Fazer com que a pessoa ela avance na terapia, né? E de uma forma que não coloque o paciente numa situação muito tensa para ele lidar, né? Enfim, desde que haja uma preparação, né? Desde que a pessoa seja acompanhada, por exemplo, é uma experiência que pode ser muito rica, né? Uma experiência que pode ser bem aproveitada, não fazer de qualquer maneira também, né, só para acelerar, mas que ela sendo feita de uma forma bem orientada, acompanhada, eu acho que sim, tem avanços e conquistas bem importantes. Não, isso que você falou do suporte, ele é muito importante, né? Porque, de fato, durante a experiência psicodélica, é muito comum a pessoa acessar trauma mesmo, né? Acessar questões muito difíceis. E acontece, assim, várias vezes de pessoas que chegam já depois de uma experiência, né? Que falou assim, ah, falou que ia curar, falou que eu ia me sentir melhor depois. Aí, de repente, a É, pessoa cai no meio do trauma dela e fica é, sem apoio, né? Então, assim, é. Que né? é Assim, o que ajuda. normalmente acontece, é o que É, normalmente acontece comigo, inclusive. A maioria dos pacientes que me procuram já passaram por alguma experiência onde tiveram, a gente usa muito esse termo, abreações ou sim, catarse, né? Que sim. são essas liberações de emoção, energia muito forte, muito intensa, e sem a pessoa estar num, né? A gente não chama de preparo na clínica haitiana, a gente chama mais de análise do caráter, né? Já é um termo bem mais técnico da própria abordagem, mas assim, a análise do caráter a gente faz antes do trabalho corporal. Então, é Uhum. como se fosse uma preparação, se a gente fosse em termos de preparação psicodélica, como se fosse a parte da preparação para a experiência psicodélica, para a pessoa ir minimamente, assim, sabendo É, manejar com ela própria o que vai acontecer com é, ela. Então, a gente faz ali uma certa preparação, análise de caráter, antes de trabalhar corporalmente, diretamente, porque quando a gente toca no paciente ou pede para ele fazer determinada ativação corporal, essa ativação pode, né, desencadear ali reações que a pessoa não esperava por aquilo. Então, ela é é, pega de surpresa, sim. e é o que muitas vezes acontece, cria-se mais resistência. Então, né, a Pode pessoa, retraumatizar ela também, né? Assim, pode sem suporte, a retraumatizar, coisa pode ficar difícil, é, né? além É, do fato de que é isso, se a pessoa toma um psicodélico, como ela vai participar de uma cerimônia ritual sem ter uma certa preparação antes, ela pode também assim, se mobilizar demais, não saber lidar com aquilo tudo que está aparecendo
e depois ficar ali uma questão complicada, tendo que ter um terapeuta acompanhando e não tem. Aí ela vai Uhum. para o É. psicólogo, já está muito imobilizada ou retraumatizada, né? Então piora um Uhum. pouquinho. Uhum. Sim. Bom, só para encerrar, tem uma pergunta da minha vivência mesmo, né? Assim, muitas vezes eu escuto as pessoas falando, e já passei por isso também, né, nas experiências psicodélicas, de muitas vibrações no corpo, né? Assim, às Sim. vezes a pessoa só relata de muita vibração. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, como é que é a sua leitura sobre isso? Então, as vibrações, né, ou espasmos musculares, ou tremores, são experiências muito comuns na clínica haitiana. Inclusive, a gente costuma brincar que elas são esperadas, assim. Então, a gente sempre relata quando vai fazer um trabalho, ou quando vai, principalmente trabalho em grupo, porque eu acho que o trabalho em grupo, ele mobiliza mais nesse sentido, as pessoas parece que conseguem ver mais, porque acaba vendo a pessoa tendo uma experiência, ela acaba por ressonância sentindo ela também. Essas vibrações, na visão haitiana, elas são a sensação do corpo diante da liberação energética. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Para o Reich ou para essas terapias corporais, todos nós temos bloqueios emocionais. E emoções nada mais são do que energia em movimento, né? Então, quando eu estou angustiada, quando eu estou triste, eu estou sentindo um aperto no peito, quando eu estou ansiosa, eu estou sentindo um aperto no peito. Esse aperto né, na visão da psicologia corporal, é a sensação fisiológica daquele sentimento que você está acessando. Então, o aperto, ele é uma contração muscular, né? O aperto, ele é os seus órgãos vitais ali sentindo aquela emoção que está ali movimentando uma energia. Então, quando a gente está trabalhando ali em cima dos traumas, na clínica, ou até mesmo em experiências na vida, às vezes a gente pode ter uma experiência assim, que não é dentro de terapia, não é nada, e tem uma ativação emocional ali, você descarrega a emoção. Mas a gente vê muito isso na clínica. Então, estou ali trabalhando com o paciente que eu estou mobilizando a ansiedade dele, né? Estou mobilizando aquela angústia. Em algum momento ele vai sentir uma vibração no peito, ele vai sentir um tremor, vai sentir um aquecimento, porque essa vibração seria mesmo o movimento do fluxo energético. A gente liberou uma energia ali, aquilo vai se circular, né? Aquilo está bloqueado, vai voltar a ter um movimento. Então, todos os trabalhos corporais, assim, de alguma forma, você sente essa vibração, esse tremor. Pessoal, mas eu não senti na primeira, então tem algo errado. Não, não tem nada de certo ou errado quando a gente está trabalhando com corporal, com ativações corporais. Tem mais a ver com o sujeito estar muito bloqueado, ou está pouco bloqueado, ou até mesmo o nível de consciência corporal que ele tem. Às vezes a pessoa ela não tem muita consciência do próprio corpo. Sente uma dor, mas não maneja ela, ou às vezes nem sente tanto essa dor, ou ela não percebe que tem o ombro tensionado, a nuca tensionada, que tem o peito tensionado. Normalmente a gente até fala que quanto mais bloqueada a pessoa, menos acesso ao próprio corpo ela tem. Então, mais difícil é também trabalhar com essa pessoa. A gente faz vários trabalhos e ela não sente muito, não observa muito, até que um dia ela tem algum acesso, aí aquilo fica muito marcado para a pessoa também, né? Geralmente, pessoas com rigidez muito forte, né? Intelectualmente muito ativadas, assim, elas percebem menos, né? As emoções do corpo. Às vezes toma alguma substância também não sente nada, né? Uhum. Como bem isso, né? Assim, como que às vezes os psicodélicos forçam a sensorialidade na gente, Sim, onde as pessoas mais rígidas têm contato com aquilo, e aí elas meio que parece que é meio que uma reeducação do corpo mesmo, né? A pessoa total. passa anotar partes onde não notavam, tensões onde não se notava, ou até mesmo estados de humor, assim, a pessoa constantemente ansiosa e não se via dessa forma. Uhum. Depois de uma Uhum. experiência, ela passa, realmente eu tenho uma ansiedade ali alta e tal, e não se dava conta, né? Sim. Então, a questão da vibração, ela, como eu falei, ela é bem comum e muitas vezes, né, quando a gente não percebe essa vibração de primeira, a gente
percebe que ali, então, é para ser mais trabalhada, é para ser Uhum. mais, essa região do corpo, ou as questões que têm a ver com essa couraça, principalmente, né? A gente percebe que ali é para se trabalhar mais. Legal demais, Jéssica. Bom, e agora para a gente finalizar, vamos fazer um bate-bola. Vou te falar uma palavra e você me Sim, responde com uma palavra ou com poucas palavras. Tudo bem? tá. Vamos começar então. Psicodelia. Experimentação, amor, acho que harmonia, Corpo. pouco, pertencimento, conexão, contato, E por fim, saúde. acesso, direito. Acho que essas duas palavras resumem bem para mim. Acesso Legal, e direito, que todos deveriam ter. legal. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada a todo Por mundo que assistiu. nada. De novo, se vocês quiserem participar do grupo de estudos e ter acesso a esses temas tão interessantes, né, de forma mais aprofundada e conversar com a pessoa que está trazendo, é só fazer parte os grupos de estudos da TRIP. Você pode participar de forma avulsa, o link está aqui na descrição. E os grupos de estudos do CEP, você precisa ser apoiadora ou apoiador psicodélico, o link para isso também está aqui na descrição. Muito obrigada, até a próxima, Por gente. nada, que agradeço. Tchau, tchau.